Você já se sentiu que o mundo ao seu redor, ou mesmo o seu mundo interior, está desmoronando, ou estava desmoronando, mas que ninguém ao seu redor percebia, ou não se importava? Como se você estivesse gritando por dentro e ninguém percebesse? Essa situação de sofrimento, de isolamento emocional, em que você sente todas as dores do mundo, mas que ninguém mais percebe, ou mesmo você tem dificuldade em compartilhar, é exatamente o que o pintor norueguês Edvard Munch descreveu na sua obra chamada O Grito, que é uma obra muito famosa da pintura mundial. Hoje a gente vai mergulhar nessa obra e tentar entender por que ela é tão significante nos dias atuais. Qual é a sensação de um ser, de um indivíduo, no meio de uma cidade, num ambiente público, simplesmente gritar, parecendo que o mundo está desmoronando, se contorcendo ao seu redor, contorcendo ou distorcendo, e a vida das pessoas continuam normais apesar do sofrimento do personagem principal. Hoje nós vamos tentar entender por que essa obra pode dialogar de alguma forma com mulheres, principalmente, que podem estar com muito sucesso na carreira, dentro do Brasil ou fora do Brasil, e apesar desse sucesso, as cobranças que vêm para cima delas, e como que elas podem se sentir invisíveis, apesar de parecerem terem muita coisa, como que a cobrança e a dor por essa cobrança, né, que pode levar inclusive a um burnout, pode passar despercebida. É aquele grito interno que só ela mesma vê. As pessoas de fora não se preocupam com o cansaço ou com a desestabilização mental dessas pessoas que trabalham tanto e que vivem na busca de performance, precisam performar o tempo todo para se manter nativa. Olá, meu nome é Vanessa, este é o canal Apolímata e por aqui discutiremos semanalmente sobre assuntos que têm a ver com cultura, desde os tempos mais primórdios, todo tipo de cultura que o homem produziu. Toda semana eu vou trazer conteúdos diferentes, desde que se tratem disso, e que provoquem reflexões em nós mesmos, que possamos refletir sobre as nossas questões mais internas e tentar superá-las, melhorá-las, trabalhá-las. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Vamos começar falando um pouco sobre o pintor. O Edvard Munch, ele nasce na Noruega em 1863 e desde muito cedo ele vai ter a vida bastante marcada por doença e por morte. Aos 5 anos de idade a mãe dele falece e quando ele é adolescente ele vai perder a sua irmã. E isso vai deixar marcas muito profundas nele e que vão acompanhar nas suas produções. Então as suas produções artísticas vão estar com esse tipo de temática subjetiva, tentar mostrar na pintura aquilo que se sente, aquilo que é do interior, que não dá para colocar em palavras. Ele mesmo dizia que o que ele não conseguia expressar em palavras, ele utilizava nas formas dos desenhos e das pinturas que ele fazia. Então tudo aquilo, né, que vem de dentro para fora, ele tentava expressar. Inclusive faz parte de um movimento chamado expressionismo, que nasce no fim do século XIX, começo do século XX, cuja principal intenção é trazer à tona aquilo que o ser humano sente, aquilo que o indivíduo sente e não consegue expressar em palavras e que o mundo subjetivo ou uma fotografia não conseguiriam captar. O artista foi marcado por transtornos mentais também ao longo da sua vida, e ele mesmo dizia que a morte, a doença e a loucura foram anjos negros que o marcaram desde o seu berço. Isso daí é uma frase que é atribuída a ele e que ajuda a descrever os seus sentimentos e auxiliam também na compreensão dos seus quadros. O quadro, O Grito, foi pintado em 1893 e nele é possível verificar uma figura andrógena, ou seja, de características humanas e masculinas no caso, meio distorcido, e ao fundo dele é possível ver uma ponte e 2 figuras que caminham indiferentes ao sofrimento do personagem principal, né, que dá o nome do grito, que está ali com as mãos no rosto e meio desesperado. As cores do céu como fogo também chamam a atenção. Isso mostra a intenção do autor em revelar todo aquele sofrimento interno que aquela figura está tentando expressar por meio do grito, que inclusive o mundo por fora se desconfigura. Fica todo mesclado em linhas que não são linhas retas ou linhas do mundo objetivo. E mostra também a indiferença,
As pessoas caminhando pela ponte ou por perto, pensando nos seus próprios problemas e não pensando ou verificando os outros que podem ter algum tipo de sofrimento, inclusive o mental. Com esse jogo de linhas entre o céu e o mar, é possível ver que essas duas estruturas meio que se misturam, fazendo com que se perca o limiar da realidade, ou onde começa um e onde começa o outro. Parece que a realidade ela se funde e se mescla, né, naquele sofrimento interno que passa a ideia de que não é possível perceber o mundo externo de forma objetiva, tal como ele é, mas sim por meio do sofrimento. Tudo se transfigura, tudo se mistura, nada faz sentido, tudo fica deformado. E aí nós podemos associar a pintura desse quadro com uma frase que o próprio pintor deixou em seu diário, dizendo que um belo dia ele estava passeando pela ponte com céu vermelho, pelos fiordes, né, da Noruega, e aí ele parou sobre a ponte e começou a sentir uma angústia dentro dele, um desespero, que fizeram com que ele tivesse uma vontade muito grande de gritar e de colocar para fora aquilo que ele estava sentindo. E ele disse que, apoiado ali, sentiu um grito atravessando a natureza. O grito não é só um momento de pânico, mas também pode ser entendido, compreendido como um colapso emocional silencioso. É um grito que não se ouve, mas se sente. É a ansiedade, é o burnout, é o medo de falhar, o medo de fracassar em um mundo ou em um ambiente em que mais ninguém pode ajudar. Quantas vezes você sentiu que estava gritando, mas que ninguém podia te ouvir? O corpo está lá, funcionando, trabalhando, entregando os projetos, liderando times, se pensar num contexto empresarial, respondendo a e-mails, mas por dentro se sente exausta, desconectada, falando aqui para mulheres principalmente, né? Emocionalmente sozinha. A mulher altamente qualificada muitas vezes não vê espaço para demonstrar fraqueza. Ela é admirada e pode até mesmo ser invejada. Muitas pessoas podem dizer, você é sortuda por ter sucesso. Mas poucos podem ver os custos emocionais que se paga por isso. Cansaço, a responsabilidade de ter que dar certo, não poder errar, lidar com o machismo muitas vezes estrutural dentro de companhias, seja dentro do Brasil ou fora do país. Não ser reconhecida como igual, mesmo tendo mais experiência às vezes do que os pares com quais se trabalha. Isso também pode ser conhecido como grito. Um grito de quem está cansado de ter que ser forte o tempo todo. De quem apenas queria poder ser acolhida emocionalmente e não o tempo todo ser avaliada. O grito pode estar associado como uma situação de burnout emocional e a solidão crônica também, que perpassa ao longo do tempo, que não é algo pontual, é algo que acompanha ao longo dos dias, dos meses, dos anos. E aí essa mulher pode sentir que o mundo parece estar em paz, mas ela está numa guerra interna. Muitos processos passam dentro dela e que ela acredita que ela não pode compartilhar ou não sabe como compartilhar, ou mesmo que não vai ter quem a escute ou quem se importe verdadeiramente com os sentimentos dela. Você pode ter altos salários, diplomas de pós-graduação, mas nada disso vai silenciar a solidão de poder dormir sem colo, de tentar explicar as suas dores, as suas dificuldades, sem ser compreendida, de se perder em si mesma enquanto tenta se encaixar no mundo profissional. O grito não precisa ser visto apenas como uma dor. Ele também pode ser sobre reconhecimento, sobre dar forma ao que está dentro. Quando você reconhece o que você sente, quando você nomeia o seu cansaço, a sua saudade, a sua ansiedade, você começa a recuperar o controle de si mesma, da sua narrativa. Talvez hoje você esteja gritando por dentro e ninguém perceba. Porém, você deve se lembrar de que não está sozinha. O seu grito é válido, mesmo que ninguém esteja ouvindo, ainda que ele seja silencioso. Se você se identificou, comenta aqui o que mais te tocou nessa análise. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com outras mulheres que se sintam da mesma forma. Curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar outras análises como essa.